Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, é com muita alegria que estamos aqui novamente reunidos, espíritos encarnados, desencarnados, para que possamos juntos aprender mais sobre os ensinamentos do Mestre, sobre o amor, sobre a esperança, sobre a paz. E como de costume, nós vamos abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior, e vamos ver o que nos cai. E caiu para nós: não acreditem em todos os espíritos. Número 6. Meu bem-amados, não acreditem em todos os espíritos. Tenham antes a certeza de que os espíritos são de Deus, pois muitos falsos profetas têm surgido no mundo. João, 1ª Epístola, capítulo 4, versículo 1. Número 7. Os fenômenos espíritas, longe de dar crédito aos falsos cristos e aos falsos profetas, vêm dar-lhes o golpe mortal, contrariando o que muitos falam sobre o espiritismo. Por isso, não peçam ao espiritismo milagres, nem prodígios, pois ele declara formalmente que não os produz. Assim como a física, a química, a astronomia e a geologia vieram revelar as leis do mundo material, o Espiritismo vem revelar outras leis, até então desconhecidas, e que regem as relações entre o mundo material e o mundo espiritual. As leis espíritas também são leis da natureza, do mesmo modo que as leis científicas. Ao explicar alguns fenômenos até então incompreendidos, a ciência espírita destrói o que ainda permanecia sob o domínio do maravilhoso, impedindo que certas pessoas explorem esses fenômenos em benefício próprio. Assim, aqueles que tentassem se passar por enviados de Deus não poderiam abusar por muito tempo da credulidade alheia, pois logo seriam desmascarados. Aliás, como já foi dito, os fenômenos por si só nada provam. A missão se prova pelos efeitos morais, o que não é dado a qualquer um produzir. Eis aí um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita, que ao pesquisar a causa de certos fenômenos, levanta o véu que encobria muitos mistérios. Apenas aqueles que preferem viver no escuro em vez de viver na luz têm interesse em combater os ensinamentos espíritas. Mas a verdade é que, como o sol dissipa o mais denso dos nevoeiros, o Espiritismo vem revelar outra categoria bem mais perigosa, de falsos cristos e falsos profetas, e que não se encontra entre os homens, mas sim entre os desencarnados. É a dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e falsos sábios, que após desencarnarem se disfarçam sob a máscara de nomes respeitáveis para fazer com que suas ideias absurdas e extravagantes sejam aceitas. Antes que as relações mediúnicas fossem conhecidas, os espíritos enganadores atuavam de maneira menos ostensiva,
manifestando-se pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, auditiva ou falante. É considerável o número daqueles que em diversas épocas, mas principalmente nestes últimos tempos, se fizeram passar por alguns dos antigos profetas, pelo próprio Jesus, por Maria, sua mãe, e até mesmo por Deus. O apóstolo João nos previne sobre eles quando diz: meus bem-amados, não acreditem em todos os espíritos. Tenham antes a certeza de que os espíritos são de Deus, pois muitos falsos profetas têm surgido no mundo. O Espiritismo nos fornece os meios para que possamos reconhecer as características que definem os bons espíritos. E essas características são sempre de ordem moral e nunca de ordem material. Ver Livro dos Médiuns, capítulo 24 e seguintes. Na distinção entre os bons e os maus espíritos é que podemos aplicar as palavras de Jesus. Reconhece-se a qualidade da árvore por seus frutos, pois uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Os espíritos são julgados pela qualidade de suas obras, assim como se julga uma árvore pela qualidade de seus frutos. Se alguém disser o Cristo está aqui, não o procurem, mas ao contrário, fiquem atentos, pois os falsos profetas serão numerosos. Não veem as folhas da figueira que começam a embranquecer, os brotos numerosos esperando a época da floração? E o Cristo não disse a vocês? Reconhece-se uma árvore por seus frutos? Se os frutos são amargos, já sabem que a árvore é má. Mas se os frutos são doces e saudáveis, vocês dirão: nada de tão puro pode sair de uma árvore má. É assim, meus irmãos, que devem julgar. São as obras que devem ser examinadas. Se os que se dizem revestidos do poder divino revelam todos os sinais de uma missão de natureza elevada, ou seja, se possuem em alto grau as virtudes cristãs e eternas, tais como a caridade, o amor, a misericórdia, a bondade que reconcilia todos os corações, e se além das palavras juntas também os atos, então podem dizer: estes são realmente os enviados de Deus. Desconfiem das palavras açucaradas, desconfiem dos escribas e dos fariseus que pregam nas praças públicas vestindo longas túnicas. Desconfiem daqueles que dizem ter a posse única e exclusiva da verdade. Não, Cristo não está entre eles. Aqueles que são enviados por Ele para propagar a sua doutrina salvadora e regenerar seu povo serão, a exemplo do Mestre, brandos e humildes de coração acima de tudo. A humanidade atual está correndo para a perdição e se desviando por caminhos tortuosos. Aqueles que forem enviados para salvá-la, com seus exemplos e conselhos, terão que ser, acima de tudo, modestos e humildes. Fujam daquele que revelar o menor sinal de orgulho, como fogem de uma praga contagiosa que a tudo contamina. Lembre-se de que cada criatura traz na fronte, mas principalmente em seus atos, a marca de sua grandeza ou de sua decadência. Vão, meus filhos bem-amados, sigam sem vacilações, sem segundas intenções, o caminho abençoado que escolheram.
Avancem sem temor, afastem corajosamente tudo que poderia dificultar a marcha em busca do desenvolvimento eterno. Viajantes, deixem seus corações serem levados pela doutrina espírita que vem revelar as leis eternas e satisfazer todas as aspirações da alma com relação ao desconhecido. Ao praticá-la, estarão se esclarecendo. Assim, permanecerão pouco tempo nas trevas e nas dores da provação. Agora já podem dar um sentido a essas esperanças fugazes que aparecem em seus sonhos e que, por serem de pouca duração, apenas deliciam o espírito sem nada dizerem ao coração. Meus amigos, com a chegada do Espiritismo, a morte desapareceu para dar lugar ao reencontro das almas na morada celeste. Que lindos ensinamentos, né, irmãos? Belíssimos. E como diz ali, fiquem atentos aos falsos cristos, aos falsos profetas, né? Ainda mais hoje em dia, isto é tão atual, né? Muitas pessoas prometem milagres, vão solucionar problemas. E o que é necessário, irmãos? Uma fé raciocinada. Nós termos o discernimento para ver o que é certo e o que é errado. Porque discursos lindos, prometendo, muitos os fazem, mas são nas atitudes, no dia a dia, como aquele irmão trata quem está ao seu lado, quando não se tem plateia, irmãos. Fiquemos atentos, como eu tenho o hábito de dizer, e falo até com uma certa frequência, assim como nós observamos os outros, nós todos somos observados. E as nossas atitudes falam muito mais do que palavras lindas, palavras complexas para os demais. É no nosso dia a dia, como é que nós tratamos o irmão que está do nosso lado. E isto já nos propõe aqui a fazermos uma reflexão profunda de quem nós somos, quem eu sou, aonde eu pretendo chegar. Eu vou delegar ao outro um poder sobre a minha vida? Pensemos, irmãos. Pensemos no que nós estamos semeando nesta encarnação, porque com certeza nós iremos colher mais adiante. Deus nos deu o véu do esquecimento para que pudéssemos aprender através das nossas, muitas vezes, dificuldades, porque são nas dificuldades que nós crescemos. É complexo? É um paradoxo? Sim. Mas muitas vezes nós estamos no piloto automático, fazendo tudo sempre igual, tudo da mesma maneira e não percebemos o que está ao nosso redor. Não percebemos a nossa essência, o que está dentro de nós. E muitas vezes delegamos ao outro a responsabilidade pela nossa felicidade. Equívocos. Nós somos responsáveis por nossas escolhas, sejam elas boas ou más. Somente nós. Os outros que convivem conosco são os instrumentos para a nossa melhora. E nós podemos escolher, amados irmãos, nós já sabemos o caminho, nós não somos mais ignorantes, nós podemos estar dividindo o mesmo espaço, mas termos
os nossos ideais, os nossos valores. Não é ir como várias pessoas, né, um atrás do outro, sem questionar o trajeto. Ah, o fulaninho está indo por lá, eu vou também. Não. Lá o caminho está sendo bom para aquele fulaninho. Não quer dizer que seja o mesmo para mim. Então vamos refletir, vamos pensar quais são os verdadeiros valores. E como está dito aqui, os falsos profetas, isso é muito atual. Isso foi ontem, é hoje e com certeza será amanhã. Mas no momento que nós estivermos vibrando no amor, que nós estivermos seguindo os valores do Cristo, isso dificilmente vai nos atingir. Claro que, como foi dito ali, tem os espíritos zombadores, os espertos, né, os manipuladores. Mas se nós não sabemos que caminho tomar, vamos abrir o Evangelho, vamos orar. As respostas estão aqui. É que muitas vezes nós não queremos enxergá-las. Nós queremos que as coisas se façam conforme a nossa vontade. Só que não é a nossa vontade. Claro que temos gostos, tudo, mas é tudo no tempo de Deus. E se não veio ainda, é porque ainda não é a hora, porque daqui a pouco, se viesse a oportunidade tão desejada, nós não saberíamos aproveitá-la. E muitas vezes tudo está no nosso convívio, no nosso dia a dia. Às vezes, não sempre, né? Porque estamos sempre interagindo uns com os outros. O que vai modificar? A nossa vibração, os nossos acompanhamentos. Porque nós estamos interagindo todos os dias com os irmãos encarnados e com os desencarnados também. Os nossos mentores, os nossos guias espirituais. Então, se tu tá vibrando no amor, se tu tá escutando uma boa música, se tu tá fazendo algo por alguém com amor, com carinho, com dedicação, esta vibração que vai estar contigo. Agora, se tu tá sempre reclamando de tudo e de todos, caluniando, defamando os demais, a vibração não será a mesma. Então, não vamos transferir para o outro a nossa responsabilidade, os nossos pensamentos. Eles são pensamentos. Então, quando eles vierem que não estiverem de acordo com o que nós acreditamos, podemos mudar. Podemos ler o Evangelho, escutar uma música, cantar, dançar, mexer na terra. Temos muitas opções, mas temos que nos desafiar, porque nós já estamos tão mal acostumados a nos queixarmos que isso faz muito mal. Não é interessante quando vocês encontram uma pessoa, faz muito tempo que eu não encontrei, me passa uma coisa tão boa. Às vezes a pessoa não precisa nem falar, mas a vibração dela tá boa. Ela tá expandindo amor, leveza, alegria. Quem não gosta de conviver com pessoas assim? Eu gosto. Em outros casos, nós vamos num familiar, um conhecido que tem aquela nuvenzinha escura. Uma pessoa está sempre se queixando, sempre revoltada, sempre culpabilizando os outros pelo que acontece por ela. Nós não precisamos entrar na vibração. Podemos orar mentalmente, podemos mudar o assunto ou simplesmente calar. Porque no momento que nós silenciamos, nós também não estamos dando oportunidade para que aquela queixa se prolongue. Então, fiquemos atentos, irmãos.
às vibrações, aos falsos profetas, aquelas pessoas que prometem mundos e fundos, mas que no seu dia a dia não demonstram. O que vai nos fazer sermos diferentes? A nossa evolução moral. Aquele pensamento que o que não serve para nós, não serve para o outro. Nos colocarmos no lugar do outro, vibrarmos pelo outro, amarmos o outro, mas antes de fazermos tudo isso para o outro, com o outro, temos que sentir isso em nós. Temos que nos auto-amar, temos que nos perdoar, temos que cuidar deste corpo físico que foi nos dado por empréstimo nesta encarnação. Pensemos nisso. Os falsos profetas não estão distantes de nós. Eles estão ao nosso lado, no dia a dia. Vamos observar e vamos fazer boas escolhas. Agradeço a oportunidade que nos foi dada de estarmos aqui, reunidos, mais uma vez, em nome do Cristo, pedindo sabedoria, pedindo fé, pedindo muito amor e discernimento. E antes de mais nada, Pai, esperança. Esperança por um mundo melhor, onde todas as pessoas se vejam como realmente são, irmãos, juntos numa encarnação, para aprendermos a nos amar, a nos respeitar e a nos cuidar. E sendo assim, com essa Ave Maria ao fundo, damos por encerrado este momento de reflexão. Paz e bem a todos, e que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site